Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos envolva com a sua paz. Nós vamos iniciar mais uma atividade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, rogando as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos e a inspiração, que sempre nos é oferecida pela querida benfeitora Joana de Ângeles. Por isso eu peço a todos vocês que me acompanhem nesse instante em postura de oração, para que possamos manter a nossa comunhão com Deus e, através do seu Filho amado Jesus, recebermos as bênçãos, unindo os nossos corações em filigranas de luz, para que a manhã de hoje seja realmente iluminada pelo pensamento de Jesus, unindo os nossos corações em favor do bem. Jesus, bom e amantíssimo Mestre, aqui estamos novamente, Senhor, reunidos em Teu santo nome, rogando as Tuas bênçãos para todos nós, para todos aqueles que nos seguem pelas energias da internet e que neste momento comungam conosco, Senhor, no ideal de servir, semeando as migalhas de luz do Teu Evangelho em todos os corações piedosos que acolherem nesse instante a Tua mensagem de amor, facultando cada um despertar para a imortalidade em atitudes de fidelidade a Ti e, acima de tudo, procurando demonstrar obediência e resignação em todas as coisas a que somos submetidos em nosso caminhar evolutivo. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje no capítulo de número 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A nossa veia de professor nos leva sempre a observar os passos da irmã Joana de Ângeles. O tema é dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E Allan Kardec começa falando sobre o dom de curar. Eu vou enumerando os capítulos. Preces pagas, que ele condena, os mercadores expulsos do templo, que vocês já sabem, e, acima de tudo, a questão da mediunidade para realizar aquilo que está previsto no item 1. A veneranda benfeitora identifica no seu livro Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda 2 itens, o item 1 e o item 7. E no item 1, ela observa o seguinte: restituir a saúde aos doentes. É a recomendação que ele dava para os seus apóstolos. Nós vamos observar o seguinte: ela escolheu esse item número 1 e o número 7. Mas se nós tivermos a perspicácia de observar o capítulo, olhar e ler o capítulo dela, nós vamos observar o caminho que ela nos quer conduzir. Por isso que aí se encontra a beleza do estudo do Evangelho, dessa forma sistemática, acompanhada com o pensamento dela, as ideias estabelecidas à sombra da psicologia profunda e do Evangelho, que nos dão um foco daquilo que Jesus queria realmente nos ensinar. Então vamos começar com o item número 1. Restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus capítulo 10, versículo 8. E em seguida ela nos envia para o item de número 7, que tem o título Mediunidade Gratuita. Reparem que eu citei as coisas. Tem a parte daqui, olha, de Mateus, que Jesus fala das preces pagas nos templos, nas sinagogas, fala também dos mercadores expulsos do templo, mas ela situou no item 7, mediunidade gratuita,
Portanto, ela trabalha observando inicialmente. Por que inicialmente? Porque tem um resultado disso. Tem um resultado do trabalho que se faz com as pessoas que querem ficar curadas. Portanto, vamos começar agora e vocês vão entender o pensamento dela, que atualiza o pensamento de Jesus e dá uma interpretação clara que nos faculta entender melhor o que o venerando professor Rivail, Allan Kardec, seguindo as instruções dos Espíritos, fez na edificação deste livro maravilhoso. Os médiuns atuais, item 7, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Ela foca aí na mediunidade que não deve ser cobrada. E mais adiante, embora não citada por ela, mas Allan Kardec conclui no item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Por isso, esse é o pensamento do nosso irmão Allan Kardec. Antes de procurarmos as luzes do pensamento da veneranda benfeitora, nós vamos refletir mais a respeito do item de número 1. Observem o que Jesus disse para os apóstolos: restituir a saúde aos doentes. Tudo bem, nós podemos, através da indicação do passe, da água fluidificada, o tratamento que o Dr. Flávio faz, atendendo às demandas, a orientação dos espíritos, tudo bem. Mas nós vamos observar duas coisas aí. O que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles já identificou nos livros dela e a professora Amélia Rodrigues também. Em várias oportunidades elas falam isso. Mas eu vou dizer para vocês o que ficou gravado aqui em mim. E eu já projetei já em várias palestras esses slides, que Jesus, antes de curar, ele verificava se a origem daquele sofrimento, daquela dor, daquele constrangimento, tinha causa na lei de causa e efeito. A Amélia Rodrigues, a professora, fala a mesma coisa. Se estivesse ligada à lei de causa e efeito, ele não curava. Vamos dar uma similitude nesse procedimento.
nenhum juiz dá qualquer decisão que contrarie a Constituição Federal, porque é a lei maior. A lei maior de Deus que vige em todo o universo é a lei de amor. Quando nós contrariamos essa lei, nós praticamente agredimos o cosmos, agredimos o universo. E há uma necessidade urgente de recompor essa lacuna que nós provocamos. E só podemos repor através de ações do amor, que se torna divino, como diz Joana de Ângeles, na ação da caridade. Então, só a pessoa que pode encontrar a cura, a solução do seu mal, se for decorrente da lei de causa e efeito. Por isso que quando Jesus curava, ele observava primeiro. Se estava ligado à lei de causa e efeito, ele não curava, ele dava um alívio, como ele prometeu no evangelho dele. Mas a cura só quando decorria de outras causas, que não fosse da lei de causa e efeito. E mais ainda, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, no capítulo 7, página 66, ela diz: todavia, se houver uma profunda alteração, se não houver uma profunda alteração do comportamento interior do paciente, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação de hábitos mentais e morais, certamente a enfermidade retornará ou se apresentará com outra diagnose. Portanto, o problema está no foro íntimo. Aí vocês vão dizer: não, Maria, eu já sei o que é que você chegar. Onde você quer chegar? Não, onde eu quero chegar, não. Onde a veneranda já chegou. Ela vai chamar atenção daqui a pouco na questão do propósito, do comportamento do paciente para manter a cura. Esse é que está o problema. Então, quando aqui Jesus diz restituir a saúde aos doentes, tudo bem, recomendamos passe, água purificada, envolvimento emocional no atendimento fraterno que se realiza lá no Grupo Espírita Casa de Guará. Há uma recomendação completa, oferecemos 3 livros para estudo do paciente: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e Vida Feliz, de Marco Prisco. Ora, livros para orientar, com as orientações e as recomendações para fazer o culto do Evangelho do Lar. Tudo mostrando ao paciente que vai depender dele a cura desejada. Mas aqui ele diz: ressuscitai os mortos. Olha, nós sabemos, observem, que ressuscitar um morto que já desencarnou é impossível. Mas nós vamos verificar que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos fala um aspecto muito interessante que nós precisamos observar. Naquela época de Jesus, a catalepsia e outros tipos de choques que o organismo passava, eles entendiam como morte. Mas ela explica aqui claramente: olha, a morte real, verdadeira, ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar, dando início à desencarnação, cujo processo pode prolongar-se por tempo que corresponda ao estado evolutivo de apego ou não do espírito ao corpo. Por isso que muitas vezes eu já encontrei pessoas que, quando perguntam: Ari, cadê fulano? Eu digo: olha, ou fulano, eu digo: olha, morreu, você não soube não? Ora, mas os espíritas não dizem desencarnou? Não, peraí, morreu é quando ocorre, olha, a morte real ocorre quando o tronco encefálico deixa de funcionar. Mas a desencarnação nós não podemos informar nem garantir quando ela vai ocorrer. Pode ocorrer minutos depois desta parada, dessa morte, quando ocorre o tronco encefálico deixa de funcionar. Pode ocorrer dias depois, pode ocorrer semanas depois, meses depois ou anos depois. E isso é descrito dentro da literatura espírita. Nos cemitérios, por exemplo, muitos espíritos ficam ligados por um fio prateado ao corpo que está lá, os restos mortais. Por isso que a desencarnação é uma coisa, a morte do corpo é outra coisa. Desencarnação é o antídoto de encarnação, é para encarnação olha, endoscopia, o intuito de mergulhar, introduzir em carne, ação. A ação de entrar na carne é a encarnação. Desencarnação é a ação de sair da carne. Olha, se desprender-se dos restos mortais. E isso, às vezes, não ocorre imediatamente.
Para os espíritos mais elevados, muitas vezes antes de parar o tronco encefálico, ele já se afastou do corpo. Mas nos espíritos inferiores, que somos nós, pode demorar de acordo com a necessidade de apego ao corpo. Então, quando ela fala aqui, olha, ressuscitar os mortos, tem um outro significado. Quando ela diz aqui, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro. Ela usa o cadáver, a palavra cadáver, para criar um novo verbete, cadaverizar, decorrente de cadáver. Por isso, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos para nós, e não temos essa faculdade de ressuscitar um corpo que já, o tronco encefálico já parou de funcionar. Mas o sentido, olha, o sentido, o significado disso é o que ela está dizendo aqui. Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro, estão presos no erro, havendo perdido contato com a existência por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade. Esses estão cadaverizados no erro e precisam ser ressuscitados para a vida. Esse é o sentido metafórico. Vocês observaram que eu sempre falo, sem a interpretação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, nós vamos pensar que Jesus, prometeu ou autorizou que nós ressuscitássemos aqueles que não poderíamos nunca ressuscitar. É a interpretação que ela está realizando aqui. As pessoas que cadaverizaram-se no erro, havendo perdido contato com a existência espiritual, por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade, onde exaurem, perdem as forças vitais e entram em decomposição moral. O que pode também ser enquadrado aqui, curar os leprosos, a lepra moral, de tanto erro que faz essa representação. E aqui ele diz, expulsai os demônios. Aí nós sabemos, a palavra demônio, nós sabemos que hoje a interpretação são os nossos irmãos infelizes, ainda presos nas chamadas obsessões. Aí vocês podem perguntar, mas Ari, o que é uma obsessão? Obsessão, em sentido genérico, é uma prova. E prova, vocês já sabem, porque eu já avisei aqui, o que Emmanuel diz no livro Consolador. Provação é aquilo que é imposto ao espírito rebelde e preguiçoso para retomar o caminho da luta e da redenção. E a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então são duas coisas diferentes. Por isso que nas provas de expiação, onde a lei de causa e efeito é quem está manipulando e fazendo com que aquele que foi o agressor, aquele que é o criminoso, receba de volta as ações que ele colocou na outra pessoa, essas Jesus parava para não curar, dava um alívio, mas as da provação sempre lhe ajudava. É preciso entendermos isso, e a veneranda benfeitora nos abre os olhos, dando essa interpretação maravilhosa. Por isso que nós, quando estudamos o Evangelho, não podemos fugir do assunto. O Evangelho está claro e é preciso entender o pensamento de Jesus, é o que a veneranda benfeitora faz aqui, como ela vai começar a trabalhar agora no comportamento do paciente. Para que a saúde seja restituída aos enfermos, torna-se-lhes necessária a radical transformação moral, porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Aquele que empreende a tarefa de ajudar no processo da saúde, seja um médium, como nós trabalhamos incorporando o Dr. Flávio, ou aqueles que auxiliam nas vibrações, vou repetir, aquele que empreende a tarefa de ajudar os outros no processo da saúde, trabalha os painéis do ser, do paciente, auxiliando-o a recuperar o equilíbrio interno e o refazimento de conduta, mediante cujos comportamentos adquire harmonia perante as leis soberanas da vida.
Aí é que está o importante. Vocês viram como ela faz toda a interpretação do pensamento de Jesus e foca na parte principal, que é da responsabilidade do paciente na questão da cura. Por isso que ela vai mais aqui, olha, dar de graça o que de graça se havia recebido. Desta forma, a faculdade espiritual encarregada de produzir resultados saudáveis obedece à ética da dignidade, que confere à energia curadora as ondas benéficas que podem propiciar o retorno do bem-estar, do equilíbrio e do refazimento. Vocês podem observar, como eu já observei, como é grandiosa a forma como ela apresenta aqui essas atualizações do pensamento de Jesus. Olha aqui outro parágrafo. A mediunidade é conquista moral e espiritual, que jamais privilegia sem que haja uma retaguarda de esforço pessoal e de realização dignificadora. Quantas coisas! Ele está observando o procedimento do médium, identificando o que é mediunidade, identificando o que é morte e desencarnação, mostrando a postura do paciente que deve ter com relação ao procedimento. E ela ressalta lá na página anterior e volta na última página a dizer também: harmonizando-se com o bem, as forças morais geram energia curadora, que altera a mitose celular, quer dizer, a multiplicação das células, agindo nos fulcros do perispírito e recompondo-lhe a malha vibratória, a fim de que o organismo se beneficie e se refaça. Sintonizando com as esferas superiores, o paciente recebe as vibrações compatíveis com as necessidades de todo o seu ser e imprimem nelas, na sua região de energias, os seus fulcros energéticos, alterando o comportamento fisiológico, que passa a ter novos dimensionamento e reorganização. Então, a chamada para aquele que cura, como ela diz aí, o procedimento que deve ter e o procedimento para o paciente, que é o mais importante para que ele possa se recuperar dos deslizes que ele cometeu. E aqui ela diz, concomitantemente, a renovação moral do enfermo faculta-lhe a fixação das energias saudáveis, que irão trabalhar-lhe o ser, proporcionando-lhe bem-estar e paz. Eu adoro esse capítulo, porque Jesus dá aquela visão naquele item, naquele versículo que parece tão pequeno, mas tem uma riqueza de informações que ela é um capítulo só. Ela esclarece tudo aquilo, dá o procedimento, a responsabilidade do médium e dá a responsabilidade do paciente para que se tenha o sucesso desejado através de um comportamento seguro, que se seguindo as pegadas do Cristo, vivenciando o Evangelho, para que ele seja digno efetivamente das benesses que ele está pedindo a Jesus misericordioso e bom. Nós vamos concluir com uma história que narra-nos Malbataan sobre o grande califa Harun al-Rashid, que vocês vão observar o senso como ele observa o paciente, a forma como ele age e a decisão que ele toma nesse caso que aconteceu. Era uma manhã de primavera. O seu pomar estava repleto de frutos. Eram tantos frutos que os frutos maduros, por não serem colhidos, caíam no chão. Ele estava ainda no seu gabinete quando ele ouviu gritos no jardim. 3 ministros estavam ali arrodeando uma mulher que estava caída e eles fazendo grande alarido. Ele rapidamente desce, vai ao encontro daquele grupo e aí procura saber o que foi que aconteceu. O primeiro-ministro disse para ele: Majestade, esta mulher pulou o muro do seu palácio, do seu pomar, e estava aqui furtando as frutas maduras. E ele perguntou: Senhora, a senhora confirma que era isso que a senhora estava fazendo? Ela disse: Majestade, eu não tiraria nunca uma fruta de pendurada. Eu peguei as que estavam no chão, porque se elas não fossem comidas, iam apodrecer. Ninguém aqui, eu observei de lá do muro, eram tantas sobrando,
que eu não pensei que ia fazer falta para Vossa Majestade nem para seus familiares. Eu tenho 5 filhos em casa, todos passando fome, Majestade. Peço nas portas, me negam, batem as portas, não me ouvem. No mercado ninguém atende. Meu marido morreu há muito tempo, era soldado de Vossa Majestade. No entanto, nós ficamos na miséria, sem nenhuma forma, eu não tenho como ajudá-los. E quando eu vi isso, eu não resisti. Ele parou seriamente, olhou para ela e disse: a senhora sabe que as nossas leis são severas. Aquele que furta ou rouba deve ter a sua mão direita cortada. Portanto, é o que nos diz a nossa lei. Nós somos muçulmanos e seguimos sempre as orientações de Alá. Então a senhora tem realmente a participação característica desse crime. E eu não tenho outra opção a não ser cumprir a lei. Agora vocês vão reparar o procedimento, a habilidade humanística dele, que aparentemente parece que vai agravar a situação da mulher. Ele fez então uma outra pergunta: se por acaso a senhora tivesse a oportunidade de ter saído sem ninguém visse a senhora voltaria novamente para repetir, panhar as frutas? Se eu voltaria. Se meus filhos estivessem com fome amanhã, eu voltaria de novo. Portanto, a senhora agora incorreu em outro crime, que as nossas leis dizem: se o ladrão for pego em flagrante, ele perde a mão direita. E se ele repetir novamente o crime em outra oportunidade, ele deve ser morto a pedradas. Por quê? Porque cortar outra mão de nada lhe adianta, vai ser uma pessoa inútil. Ele então é inútil, deve ser separado da sociedade. E as leis nossas são severas. Deve o criminoso ser apedrejado. Portanto, já que a senhora confessou antecipadamente que entraria, eu agora condeno a senhora ao apedrejamento. Repare que é uma decisão. Ele jogou uma coisa e ela disse que sim, enquadrou no outro artigo muito pior, muito mais severo. E ele disse para o primeiro-ministro: portanto, a sentença está dada, apedrejem-na agora. O primeiro-ministro disse: Majestade, esse não é o lugar do apedrejamento. O teu jardim está todo carpetado de flores, não temos pedras aqui, mas eu quero que ela seja apedrejada. E a mulher aflita: quero que ela seja apedrejada, então vamos buscar as pedras. Não, eu quero que ela seja apedrejada agora. Mas como se não temos pedras? Ele olhou para o colo de todos eles: olha aí as pedras, brilhantes, esmeraldas, jades, as pedras que vocês têm aí de penduradas nas orelhas, nos colares, nos anéis, apedrejem ela. A intenção dele foi maravilhosa. E eles então, sem poder contrariar, que ele era muito severo, começaram a tirar os seus anéis, as suas joias, e jogar simbolicamente nela, jogando as pedras. Quando terminaram de tirar todos, diamantes brilhantes, esmeraldas, jades, topázios, jogaram tudo, o chão estava enfeitado de pedras preciosas. Ele disse: mulher, a sentença tua foi realizada. Quis Alá que a senhora não morresse. Portanto, leve essas pedras, transforme em pães, em alimentos, em roupas para a sustentação dos seus filhos. E que Alá abençoe a senhora, os seus filhos e os filhos dos vossos filhos, para que sejam muito felizes. E ela saiu feliz da vida. Então vocês vejam a perspicácia. Há uma história semelhante com Jesus, que Jesus, diante da mulher que cometeu adultério, ele não disse que Moisés estava errado. Ele falou que se cumprisse a lei, mas deu uma condição: que se atire a primeira pedra. Nesse caso, não foi semelhante, porque ele interpretou a lei muçulmana, enquadrou em outro crime, pediu a execução com as pedras, mas eram pedras preciosas, e a mulher foi beneficiada por um sentido de justiça que ele respeitou fielmente para fazer a felicidade daquela pessoa. Assim também é Deus, só quer o nosso bem. Nós viemos aqui para a terra não para sofrer, mas para aprendermos o caminho da felicidade. E sem a vivência do Evangelho de Jesus, jamais encontraremos esse caminho de paz, de amor e de luz que favoreça a nossa elevação espiritual. Essa é a beleza da nossa lição de hoje. Que Jesus os abençoe e os envolva com muita paz, com muita luz, hoje e para sempre.